É 1 João, verso 1 e 2. Vamos ler? 1 João, capítulo 1, verso 1 e 2. Vai dentro. Vem lá, Paulo. Vem aqui. Aqui. Vem. É o vendedor de sonhos dessa casa aqui. Todo mundo aí achou? Beleza? Não achei não. A Bíblia diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do Verbo da vida. Pois a vida foi manifestada e nós a temos visto, e dela testificamos e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e a nós foi manifestada. Beleza? Aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Então, o que nós aprendemos ontem a respeito do primeiro verso e a respeito da carta? O que aprendemos ontem? Que a carta ela não fala autoria, né? É a primeira coisa que o senhor falou, né? Que ela não tem a apresentação de quem escreveu, né? Mas foi escrita de 85 a 94 e dizem que foi João porque Policarpo, que era um dos seus discípulos, falava muito a respeito dela, né? A respeito dos termos que João usava. Isso. O que mais que nós aprendemos? E a crença humana nessa época se perdeu porque Jesus era vivo. E a carta... Porque Jesus veio em carne e ele era humano. Isso. E quando as pessoas perguntarem se acreditam em Jesus Cristo, que a gente, como cristão, tem que dizer sim, que ele é vivo sim, que as pessoas o tocaram, as pessoas falaram com ele, algumas andaram com ele, e ele, né, ele se fez vivo e Deus nos deu Jesus Cristo de presente, né, para que nós possamos participar do amor que ele teve por nós. O senhor falou que nessa época muitas pessoas estavam deixando a sua fé por causa da riqueza, né? Então eles espiritualizavam muito e não tinham prática, né? E a fé tem que vir com a prática, né? Por isso que Jesus, ele influencia essas ações, né? Com as ações dele. Então quando a gente tem um encontro, a gente tem que ser influenciado por essas ações de Jesus, né? E que isso foi escrito também para, né, para encorajar a igreja, né, para motivar a igreja. A igreja estava satisfeita, a fé estava perdida, então eles tinham que voltar de novo a reunir a igreja. mas por que eles estavam perdidos? Porque eles acreditavam que Jesus era só espiritual. Porque o gnosticismo era Isso, o gnosticismo era muito forte. Eles não acreditavam que Jesus tinha vindo em carne. Eles acreditavam só que Jesus... A parte espiritual. Isso. Por isso a carta enfatiza tantas ações humanas de Jesus. Né? Isso. O tocar, o ouvir, o ver, Isso. o contemplar. Isso mesmo. Então é isso aí. Mas o que é importante hoje para nós, então? O que é importante é Que eu disse. nós
que temos que nos colocar. Por isso devemos nos colocar e deixar as decepções de lado, nos colocar aos pés de Jesus, porque Ele veio trazer a vida a nós. Isso, mas isso que importância tem além disso? De nós levarmos a santificação de Jesus a outras pessoas, né? Já que fomos santificados pelo sangue de Jesus, né? Então temos que ter a mesma ação, né? Que Jesus, ele entrava no meio dos impuros, mas não se contaminava, e sim levava a luz, né? A santidade a essas pessoas, né? É isso que temos que fazer, né? Lembra que eu disse que a história agora é importante por causa da encarnação de Jesus? Porque Jesus, ele se tornou histórico quando ele encarna. Então a sua história e a minha história é importante, entendeu? Então ele se importou com a gente, e essa é uma das coisas mais maravilhosas que pode acontecer. Então todas as atitudes que Jesus teve por ele encarnar, quem quer segui-lo, quem quer acompanhá-lo, quem quer ser de verdade um seguidor de Jesus Cristo, ele tem que ter as mesmas atitudes, né? Então é uma forma que a gente tem que ter. Então a importância é que a minha história no encontro com Jesus se faz importante, né? Por causa das atitudes e da forma que eu quero viver. É isso, né? Tá legal? E aí, João, ele vai falar algumas coisas no verso 2 que também acrescenta esse pensamento, né? Que vai dizer assim: pois a vida foi manifestada e nós a temos visto, e dela testificamos e anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi manifestada. Qual é a palavra que você não entende aqui? No verso 2. Qual é a palavra? Todo mundo entende tudo? Certo? Manifestar. Então, quando João fala sobre manifestada, é que a vida de Jesus, ele foi claramente visível. A vida de Jesus foi claramente visível. E isso é manifestada, né? Quando se tornou claro, quando se tornou visível, quando se tornou um ser humano. Então aqui ele está dizendo que a vida foi manifestada. E aí interessante que ele vai falar: a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi manifestada, no final do verso. Então, o que significa a vida eterna para João? Jesus Isso. Cristo. A vida eterna para João é Jesus. Jesus Cristo é a vida eterna. Então, é a vida eterna sendo manifestada na terra, ou seja, isso me leva a pensar, isso tem que nos levar a pensar, que a vida eterna se manifestou aonde? Na terra. Né? E isso faz uma grande diferença. Olha aqui, é um outro texto para você usar para dizer que a vida eterna não é pós-morte. A vida eterna é antes da morte. É agora, porque ela foi manifestada na terra.
E aí João vai dizer que ele viu, né? E é uma forma de dizer, ó, Jesus, ele está vivo. E a vida eterna é essa parada aí, mano. Deus enviou o seu Filho ao mundo. Isso é vida eterna. Então, essa é uma forma de desmistificar essa situação de nós termos a vida eterna só pós-morte. Porque Jesus, ele veio e ele é a encarnação da vida eterna. Então, isso também me leva a pensar que se ele veio em carne, a vida eterna está aqui, todas as ações dele têm o quê? Tem vida, tem justiça, né? Não tem choro, não tem morte, não tem doença, né? Ele alimentou a todos, ele curou, ele deu vida. Por isso que ele vai dizer lá em João também, que João escreve, ele vai dizer da seguinte forma, que ele te dá vida e vida em abundância. Não é vida abundante de riquezas e tudo mais que faz com que a gente se afaste do outro. A vida que ele oferece é uma vida abundante sem as dificuldades, né, dessa situação que nós vivemos temporária, né? Então, uma das coisas que a gente nota nesse texto de 1 João é que a vida eterna é Jesus Cristo, e Jesus Cristo, a vida eterna começa aqui, e se a vida eterna começa aqui, isso faz com que a gente pense que a gente não vá ao céu, não que não tenha céu, existe o céu, só que a nossa vida modificada por Jesus começa agora, começa já, a partir do momento que a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Isso faz com que a gente continue vivendo. E isso tem uma grande diferença, porque João vai usar 3 verbos muito claros, né? Que faz com que a gente entenda que ele viu, que ele anunciou e que ele testificou. Então ele testificou, ele viu, ele testificou e anunciou. Isso é o que acontece com quem encontra Jesus. Ele vê Jesus. João viu Jesus, e nós vemos Jesus como? Como que nós enxergamos Jesus? Pelas ações do próximo. Isso, pela atitude de alguém que segue Jesus. Isso faz com que a gente queira caminhar com Ele. A partir do momento que eu tenho um encontro com Jesus, eu vou fazer o quê? Ter as mesmas ações. Testificar. E aqui esse texto, testificar, é correr o risco de morrer. Quando ele fala, testificamos, não é que ele está simplesmente assinando embaixo o que ele viu, né? É correr o risco de morrer por causa da vida que Jesus levou. Esse testificar, em outras versões, testemunho, né? Isso, testemunhar, né? E aí ele fala que quando ele vê, ele testemunha e ele começa a anunciar a vida eterna. Quando o senhor falou, testificou, só para mim... Testificamos. Testificamos. É o verbo. Correr o risco de morrer por causa da vida que ele levava, é isso? Por causa da vida que Jesus levou. Por causa da influência de Jesus. Ele não abre mão
Ele não abre mão de nada, ele não muda nada. Ele não se vende por qualquer coisa. Isso é testificar. Porque ele reconheceu a importância que tem a pessoa de Jesus na vida dele. E aí ele fala que ele anuncia a vida eterna. Anunciamos a vida eterna. Testificamos e anunciamos a vida eterna. Então, é não abrir mão de crer em Cristo. Quando eu não abro mão de crer em Cristo para nada, né? Porque vai ter muita gente que vai querer que você não testifique. Quando nós escondemos os panos que não lavamos, não é assim? E a gente pergunta, quem foi que fez essa parada? Ninguém assume. O ninguém assume em nossa casa. Isso significa que você está sendo influenciado a não acreditar direito em Jesus. Ah, mas é tão pequeno assim? Porque se em coisas pequenas você não consegue ser honesto, imagina nas coisas grandes que acontecem nessa casa. Então você não pode se vender, você não pode se omitir, mesmo quando faz coisas certas ou coisas erradas, você tem que falar. Porque isso vai demonstrar que Jesus vive em mim. Quando alguém motiva você a mentir, você tem que dizer, não, mano, eu não posso fazer essa parada. Quando as pessoas motivam você a não falar o que aconteceu de verdade, isso é uma motivação que testemunhar não coaduna, não tem acordo, porque a minha vida com Jesus é melhor do que eu passar o pano para alguém. Cobrir a mentira. Isso, né? Ou até fantasiar, né, a minha vida. Então, anunciar aqui, anunciamos a vida eterna, não é um anúncio como nós aprendemos. Os cristãos de alguns anos atrás, ele anunciava a vida eterna dizendo que nós somos pecadores, Deus nos ama e nós temos que aceitar Jesus para a gente poder ir para o céu. As bolinhas coloridas que você aprendeu, isso é uma metodologia. A vida eterna, anunciar, é falar e viver a vida que Jesus levou. Isso é anunciar. Anunciar não é só falar. Anunciar é falar e ter uma vida para poder anunciar, né? Então, é muito claro aqui que o caráter cristão é de suma importância para a nossa vida, porque assim nós vamos poder anunciar a vida eterna. Ah, eu anuncio a vida eterna que a pessoa tem que morrer para ir para o céu. Não, pô. Você anuncia a vida eterna com a sua própria vida, que você entendeu Jesus e que agora ela me influencia de tal forma que eu vivo o céu aqui. Eu vivo o céu aqui na terra. É essa coisa que a gente tem que entender. E viver o céu aqui na terra é viver em abundância? Não, é ter as necessidades supridas. Isso é viver a vida eterna aqui. Né? E aí, João vai dizer da origem de Jesus, que ele estava com o Pai, né? Ele estava com o Pai lá no céu, e ele deixou o céu para vir para a terra, e foi manifestada não a todo mundo. Essa é a sacada. Foi manifestada a nós, né? João vai falar a nós.
E ser manifestada a nós significa que Deus enviou Jesus e Jesus vai se revelar a alguns e não a todos. Não é? Então a pessoa de Jesus, ele vai se revelar a alguns. E por isso que Jesus vai se revelar às pessoas que ele quer que se torne igreja, não igreja espaço, mas igreja vida, igreja pessoas, né? Então essa manifestação também é um limite. É o que acontece com a gente, é o que aconteceu na favela, quando encheu a favela do cigano. Nós ajudamos todo mundo? Não. Não. Por quê? Porque nós não tínhamos condições de ajudar todo mundo. Então, quando tem um mundo inteiro sofrendo, eu não posso salvar todo mundo. Eu tenho que salvar alguns, né? Ah, mas Jesus é Deus, ele pode salvar todo mundo. Claro, ele é Deus, mas ele vai se manifestar a alguns. Agora, como ele se manifesta hoje? Através da vida. Isso, através da minha vida, que eu entendi quem é Jesus. Através também da manifestação do Filho de Deus, como a gente leu. Isso. Então, Da manifestação do Filho de Deus. Quando a gente que se diz cristão anda como Jesus andou, aí o mundo vê que Jesus está vivo. isso. Então, João está escrevendo aqui no ano 85 até 94, mais ou menos. Não tem uma data certa, né? Que é muitos anos atrás. Então, Jesus já tinha ido embora. E ele está falando que ele está revelando Jesus, está manifestando Jesus. Então, essa situação mostra que João está mostrando Jesus através da vida dele, né? Através da vida de João, as pessoas têm visto Jesus. Então, através da sua vida, que quer andar com Cristo, as pessoas verão que Cristo está vivo, né? E aí, assim, eu chego aqui em casa ou em qualquer outro lugar, não precisa ser aqui em casa, e falo, eu quero seguir Jesus. Firmeza. Aí você começa a andar com Jesus. Aí chega uma hora que você fala assim, eu vou embora dessa merda aqui, e que eu não quero mais viver essa situação, eu quero viver a minha vida, e não sei o que. Aí você vai lá fora. Aí você descabela tudo, tá? As pessoas que te viram antes e as pessoas que te viram depois, o que acontece com elas? Acho que elas acabam não acreditando, né? É. Em Deus, né? É lógico. Porque se é tão verdadeiro, você não voltaria para trás. Isso. Né? Você não regredia, né? Isso. Você não volta atrás. Você está falando para outra pessoa o quê? Deus não... Que a vida eterna não existe, mano. A vida eterna não... Isso, a vida eterna não existe. Isso é tudo balela, papo furado, amigo. Pode fabricar na luz dele. Isso é tudo papo furado. Esse negócio aí de andar com Jesus, do Evangelho, é tudo papo furado. Por isso, irmãos, que eu tenho para dizer que o Evangelho não é para qualquer Zé, é só para aqueles que de verdade Deus deu para o seu Filho. Então, mas a gente não pode nem ter vontade. Não, vontade a gente pode ter, porque em qualquer lugar você pode manifestar a pessoa de Jesus. Mas a partir do momento que você decidiu, e Jesus ele diz isso, se você decidiu pôr a mão no arado, meu amigo, não olha para trás, continua, entendeu? E essa é uma sacada. Quando você não manifesta a vida eterna, as pessoas não acreditam.
Quando você some, descabela, faz as coisas erradas, chuta o balde, pisa no tomate, chuta a melancia, entendeu? Você está mostrando para o mundo que Jesus nunca existiu. Cara, então é sério o negócio, né? Olha, até Deus assobia, né, com esse negócio, né? Eu não sei por que tem que deixar alto o som, pô. E então essa coisa que você tem que entender, quando você sai aqui, que você apronta lá fora e que ninguém sabe, você está jogando o nome de Jesus na lama, porque todo mundo sabe que essa casa aqui quer que todo mundo siga Jesus. E quando você apronta lá fora, não importa o que você está fazendo, mas aqui ninguém sabe, uma das coisas é certa, você está falando para a pessoa que você está aprontando, Jesus não existe. E é essa coisa que João está batendo, porque ela se manifestou. Ela está viva. E ela está viva em nós hoje. E essa é a parada. Beleza? Igual, acho que foi o Gandhi que falou, né, Paulo? Eu gosto do Jesus dos cristãos, mas não gosto deles. Isso. Porque não tinha referência, né? Isso mesmo. Que não tem ninguém, né? Não entenderam o que Jesus falou. É isso. Se a vida fosse olho por olho, dente por dente, a gente tinha muita gente cega e banguela, né? Banguela já tem. Né? Só tu vai embaixo igual. Tá no papel branco. Tá no papel branco? Tá no papel branco, Papel Paulo. branco, assim, faz. Cara, ele 400 entende comentários, tudo, né? 119 virar por 93 pessoas. A mãe dela será feita de dente, mano. Esse negócio Chapar, se eu ficar meia hora, eu vou chapar, velho. Se eu ficar meia hora, eu vou chapar. Internal, cara. Preciso. não é bagulho. Hein? O bagulho é doido. Então, o que vocês querem falar, então? Vai passar, a vida da gente passa a ser estreita, né? Quando a gente começa a andar com Jesus, irmão. Isso mesmo. Passar. E eu acho que a gente tem que continuar essa manifestação de Jesus, né, através das nossas vidas e atitudes. Né? Isso mesmo. Não tem como voltar, velho. Isso mesmo. Não tem como olhar atrás nem voltar atrás. Isso aí. Tem que andar em cima da linha. É isso aí. Da fora da linha vai cair. Mesmo se cair, levanta de novo. É isso. Isso. Melhor cair. Se não anda vendo a minha Se cair, mesmo naquele lugar as pessoas vai levantar. Isso. Do jeito que a gente na história que se cair, a bomba é maior. Isso. É certo. Vai na rua. Beleza, então, irmãos. A manifestação e o testemunho serve para manter a fé viva. Então, quando você sai, querido, vocês que estão indo à escola, vocês que estão indo no bazar, vocês que estão indo nos pontos que nós temos, vocês têm que testemunhar de Jesus. Vocês não têm que testemunhar da sua carne, vocês não têm que tirar vantagem de ninguém, vocês têm que ser o apoio para que as pessoas possam entender que Jesus está vivo. Você é o testemunho, você é um missionário, porque todos se transformam em missionários a partir do momento que eu encontrei Jesus, porque o amor de Deus é tão grande, que me afeta ao ponto de eu não querer magoá-lo e eu querer falar para o mundo todo que ele existe. E eu posso falar para o mundo todo que ele existe quando eu tenho uma vida, quando eu vivo com ele, quando eu testemunho dele, quando eu mostro que vale a pena viver com Jesus. É isso. Beleza, irmãos? Então você é o instrumento que Deus quer usar para que o mundo possa ver que ele existe. É isso que João está falando. Já pensou um velhinho, ó o Milton, velhinho, Olha. né? Falando para as pessoas
que esse Jesus Mudou a sua história. mudou a história, transformou o meu ser e hoje eu sou um homem diferente. Já pensou? Que testemunho! As pessoas vão querer ouvir, ver, caminhar, andar. Mas se Milton não andasse direito, as pessoas iriam querer andar, caminhar e ver? Não. Então tem que andar direito. Ano passado. Sem vergonha. Né? Assim todos nós. Todos nós. Beleza? É isso aí. Vamos orar? Só saímos das trevas se encontrarmos com Jesus. Enquanto não encontrarmos com Jesus, vamos estar nas trevas, mesmo estando no meio dos cristãos. Vamos continuar nas trevas. Beleza? Vamos orar? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, queremos te louvar pelo tempo que temos. Sabemos, Deus, que o Senhor tem um propósito para a nossa vida, de manifestar a vida eterna nessa terra. Então, Pai, no nome de Jesus, nos ajuda e dá-nos, Seu Deus, a oportunidade de falar do Teu amor, de falar da Tua graça e de saber, Senhor, que pessoas precisam ver em nós a Sua pessoa. No nome de Jesus. Amém. Bom dia. Vamos tomar café.